E aí, pessoal, tudo bem? Vamos de roteiro hoje? Roteiro no sul da Espanha, na região de Málaga. É a primeira vez que eu fui para a região de Málaga, eu já tinha ido para Estepona, que fica um pouco mais longe, mas para a região de Málaga eu ainda não conhecia. E indo por ali tem muitas coisas na região que dá para você fazer. Eu vou mostrar aqui 5 dias da nossa viagem. Cada dia a gente conheceu uma cidade diferente e as crianças também ficaram muito felizes com todos os passeios que nós fizemos na viagem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês tudo o que aconteceu nessa viagem. Bom, no primeiro dia, a gente foi para um local totalmente diferente, que é Gibraltar. Gibraltar pertence ao Reino Unido e a gente foi passear lá, né? Quando você entra lá já é totalmente diferente. Tudo escrito em inglês, o clima é totalmente diferente, até estranho, parece que você chegou ali na Inglaterra, acabou de sair da Espanha e já chegou ali na Inglaterra. Para passar, a gente foi de carro, né? Então para você passar, para você entrar, você precisa apenas apresentar o passaporte. Então, antes de apresentar o passaporte, eles conferem o passaporte e você passa. Foi super rápido, não tem nem pergunta, nem nada, ninguém pergunta, né? O que você vai fazer ou quanto tempo, nada. Só mesmo você apresenta o passaporte e vai. A gente não foi em horário de pico, eu recomendo que você não vá em horário de pico, porque existem muitas pessoas, né, que habitam ali na Espanha e trabalham em Gibraltar e vice-versa. Então evite horários de pico porque vai ter uma fila de carros considerável aí. Em Gibraltar a gente queria muito fazer aquele passeio, né, que você vai lá do alto da pedra ali e tem todo um parque lá por cima, você faz um passeio de carro, né, de bondinho. Só que a gente foi, já era no período da tarde, né? E não estava mais disponível. Na verdade, a gente deveria ter comprado antes. A gente não comprou antes, a gente foi tentar olhar ali na hora. E se a gente não tivesse com crianças, até dava tempo da gente tentar subir lá. Mas estando com crianças, a gente sabe que o tempo de trajeto, de tudo que a gente vai fazer, né? O tempo é dobrado, se não triplicado. Então a gente acabou nem querendo ir, até porque eu estava sem carrinho. Eu tinha esquecido de levar o carrinho e a minha menor, ela não gosta muito de andar, então era impossível carregar ela durante todo esse passeio no braço. Então, a gente acabou optando por não fazer isso. Mas a cidade de Gibraltar e a região de Gibraltar ali tem muita coisa legal para você fazer. A gente acabou descobrindo um parque, indo em direção ao local que você pega os carros elétricos ali. A gente descobriu um parque muito legal, com várias coisas ali. Tem um jardim botânico, tem animais, tinha galinhas, tinha outros patos ali, vários bichos, muitas flores, uma área preservada, um parquinho super legal, as crianças adoraram brincar naquele parquinho ali com brinquedos super divertidos. Foi um local muito tranquilo ali, um local muito legal para você passar um pouco do dia, né? Descansar um pouco, dar uma passeada por ali. Super recomendo. Se você, como nós, não tiver tempo de subir, né? Porque esse é realmente o passeio que vale bastante a pena. Ele é um pouco caro, então prepare também o bolso. Mas se você não conseguir ir até esse passeio, tem essa opção de você visitar o parque. No segundo dia a gente foi um pouco mais calmo, né? Fomos tentar fazer algo um pouco mais relaxado, que foi conhecer o castelo de Castelao da Fronteira, um castelo muito legal ali, que as crianças puderam subir, né? Subir nas ruínas ali, tem a cidade que vai ali também, tem um hotel por lá, enfim, tem várias. A vista que tem lá de cima é uma vista muito pitoresca. Você sobe, né? Sobe bastante de carro, dá pra você parar de carro na frente do local ali. Então, para quem, né, tiver dificuldade. Para quem tem dificuldade de locomoção, é um pouco complicado, porque tem aquelas pedras. Até dá para subir, eu acho, mas é um pouco complicado, né? Às vezes com cadeira de rodas elétrica ali, você consegue, mas se for convencional mesmo, é um pouco complicado. Carrinho de bebê, só se for aquele carrinho com rodas grandes. Eu tava com um carrinho, eu acabei comprando um carrinho pequenininho, aqueles bem baratinhos de 30 euros, e era impossível, né? Impossível de ficar empurrando naquelas pedras, porque é totalmente irregular. E tem várias escadas também, tem locais que tem várias escadas, então se você quer ter uma vista privilegiada de um mirante ali, você precisa subir essas escadas. Então, se tiver com carrinho, é um pouco complicado. A gente tomou um café no hotel lá, deu para descansar, andamos bastante, tirei bastante fotos. Foi um local muito legal, né, de descobrir todos aqueles locais pitorescos ali, ver toda aquela paisagem. É um local que vale muito a pena visitar. No terceiro dia, a gente pegou o carro e fomos para Cádiz. Muito legal também, o clima totalmente diferente, estava bem mais quente do que lá em Málaga. As pessoas, né, é uma cidade litorânea ali, então tem praia, tinha pessoas se divertindo na praia, estava quente assim, mas eu diria que para um brasileiro que, né, é acostumado com clima tropical, não estava um calor de praia. Estava uns 20, 22 graus, então estava no sol, estava quente, mas não estava calor, né? Aquele calor mesmo de praia.
mas tinha muita gente no mar ali. É um local muito bonito também, a gente passeou um pouco por lá. Não passeamos muito também, porque as crianças estavam cansadas e a gente acabou só fazendo um passeio curto ali, andando um pouco pela cidade ali. Tinha muitos locais que era difícil de rodar com carrinho também, então, como a gente tava com carrinho de bebê, acabou não sendo muito fácil, né, de ficar fazendo todas essas manobras. Mas é uma cidade que eu achei bem legal e que vale a pena conhecer. No quarto dia, a gente foi em uma cidade que é considerada o destino top 1 da Europa, que é Marbella. E realmente, eu entendo porque é o destino top 1 da Europa, porque realmente é um local muito bonito. A gente não teve, né, a oportunidade de passear bastante por lá, porque a gente foi apenas bate e volta, né? A gente foi lá, deu uma passeada para conhecer, dar uma passeada e voltamos para Málaga. Mas realmente é um local que é muito bonito, que eu gostaria muito de ir lá no verão. Claro que no verão o preço de tudo deve ser um absurdo, mas eu acho que é realmente um local que vale a pena visitar no verão. É tudo muito bonito, as praias são muito bonitas, todo o comércio ali é cheio de turistas, lotado de turistas, só muito turista. Tinha bastante ingleses fazendo despedida de solteiro, mulheres, homens. É uma região bastante agitada, né? Então eu diria para pessoas que gostam de agitação, é um local que tem muitas coisas para você fazer ali, perto da praia principalmente. Tem aquela vida noturna, né? Aquela vida noturna praiana bem agitada. Então, para quem gosta, é um local bem legal. Mas para quem também quer mais tranquilidade, tem para todos os gostos, né? Tem para todos os gostos. Eu gostei muito, as crianças gostaram de lá também. A gente não foi no verão e tava bem lotado, então acho que no verão deve ser uma coisa bem complicada ali, mas eu acho que é um local que vale a pena visitar. Gente, nessa viagem eu visitei um lugar que eu sempre quis visitar, assim, uma das cidades da Espanha que eu sempre quis visitar, que é Sevilha. E foi incrível porque estava justamente na época de uma festa típica que eu esqueci o nome agora, mas eles estavam todos vestidos com aquelas roupas típicas espanholas, né? As mulheres com aqueles vestidos, com aquelas flores no cabelo, muito bonito. Cavalos para todos lados, né? Que eles andam naquelas carruagens ali, então tinha esse passeio de cavalo, pessoas com aquelas roupas ali andando ali para todo lado, todos os parques você ia, olhava assim, tem aquelas cenas, né? Daquelas pessoas usando aquela roupa, então dava a impressão de ter entrado assim em um filme de época, né? De ver as pessoas andando daquele jeito ali. É realmente uma cidade muito bonita, bastante arborizada, uma cidade bem legal para as crianças também. Vários parques, né, com muita árvore ali, muito verde, várias fontes. A gente foi nesse parque aqui que as crianças gostaram bastante, tinha várias fontes, tinha muitos patos ali para eles brincarem. Muito legal para você descansar, porque é uma cidade quente, né? E a gente não foi no verão, mas é uma cidade que costuma ser muito quente no verão. Então, esses locais verdes aí, se você for nessa época do ano, você vai realmente querer um local mais calmo aí, né? Mais fresco para você descansar. E a gente comeu muito bem por lá também. Em Marbella, a gente comeu uma paella que estava muito gostosa. E em Sevilha a gente comeu em um restaurante italiano que estava muito bom também. Uma coisa que a gente percebeu em relação a Paris é um local caro, né? Como todo mundo sabe, os restaurantes são caros. Mas comparando com a Espanha, o preço é praticamente o mesmo. Se na Espanha a gente não pode dizer que foi até mais caro para algo equivalente, um restaurante equivalente, não a mesma comida, claro, mas um restaurante equivalente aqui na França custaria um pouco menos do que os restaurantes que a gente encontrou por lá. E não foram todos os restaurantes que a gente realmente achou que a comida era tão, assim, valia realmente o preço que a gente estava pagando ali. A impressão que a gente teve em grande parte das vezes é que a comida deixava um pouco a desejar, né? Pelo preço que eles cobram ali, deixa um pouco a desejar. Mas, como a gente sabe, são locais altamente turísticos, então o turismo acaba pagando aí um pouco o preço da comida também. E como esses locais são super turísticos, é altamente recomendado que você faça todas as suas reservas de passeios antecipado. Em Sevilha, por exemplo, a gente não conseguiu visitar nada, praticamente, a gente foi só em uma torre que tinha lá, que o acesso ele era gratuito, mas nos pontos turísticos que tinham lá, a gente acabou indo embora mais cedo porque não tinha mais vaga de manhã já. A gente chegou de manhã e já estava tudo lotado, tinha que ter reservado com antecedência. Então, se você for, principalmente no verão, a gente foi na primavera e já estava lotado. Então, se você for no verão, vai realmente estar lotado aí. Se não tiver lotado para o dia seguinte também. Então, compre com antecedência sempre os seus ingressos. Vou deixar a lista de locais que eu acho interessante você visitar em todas as cidades aqui
compre com antecedência os seus ingressos para não passar por esse problema que a gente passou aí, né? Que a gente acabou não visitando os locais turísticos. Mas mesmo assim, essas cidades valeram muito a pena serem visitadas. Sobre os deslocamentos, a gente fez todos os deslocamentos de carro, a gente estava com carro, então fizemos todos esses deslocamentos com carro. Eu recomendo que você também faça dessa forma. Claro que existem aí ônibus, existem outras formas de você fazer também esses deslocamentos, mas se você quer conhecer uma cidade por dia, como a gente fez, realmente você vai precisar do carro, porque elas não são tão perto assim, né, de uma da outra. Então você vai precisar de um carro para você dar uma passeada tranquilamente, né? Andar tranquilamente, ter realmente tempo de passear. E eu recomendo que você saia com um pouco antes. A gente acabou saindo um pouco tarde todas as vezes, mas eu recomendo que você saia um pouco antes para poder aproveitar ao máximo essa viagem. Espero que você aproveite a sua viagem tanto quanto eu aproveitei e vem comigo porque vai ter muito mais dicas de viagem por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida. Espero você no próximo vídeo.